Vamos receber, senhoras e senhores, Rui Altieri. Olá, garoto. Obrigado, sucesso. Obrigado. Ó, a gente tem um passadorzinho aqui, laser, frente e trás. Isso, garoto. Bom, tá ligado? Tá bom. Falar aqui. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Instituto Ascend Brasil pelo convite. Sempre é um prazer sair um pouco dos problemas do dia a dia e vir aqui discutir o futuro, tentar mostrar nossa visão de futuro e sair um pouco daquela rotina. E realmente é uma manhã muito agradável. Assistir uma palestra como a do professor Vola, que aqui é fantástico. Então, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Agradeço bastante. Bom, a apresentação que me pediram é para falar sobre o futuro dos ambientes de contratação livre e regulado. Tá? A minha apresentação está dividida em 4 tópicos. Vou falar rapidamente sobre uma parte institucional da CCE, o que a CCE tem feito no mercado. Em seguida, eu vou gastar um pouco mais de tempo apresentando algumas ações que estão em curso, feitas pela Câmara, procurando aumentar a eficiência do mercado brasileiro. O terceiro tópico que eu falarei será sobre algumas características de um mercado de energia elétrica maduro, simplesmente pontuando essas características para, ao final, ver se nós estamos ou não caminhando, em que ritmo estamos caminhando para transformar o nosso mercado em um mercado maduro de energia elétrica. E, ao final, eu falarei sobre tendências e expectativas, mais sobre expectativas para o mercado brasileiro. Bom, o primeiro tópico, eu vou apresentar a CCE, o que é que nós temos feito. Eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, que a CCE, ao longo do ano passado e início deste ano, participou ativamente da captação para a operacionalização da conta ACR. Foram captados um pouco mais de 21 bilhões de reais, junto às instituições financeiras. Esses recursos foram repassados para a distribuidora, para fazer frente às suas despesas no mercado de curto prazo e na compra de energia bilateral. A partir de novembro deste ano, esses recursos começarão a ser pagos às instituições financeiras e toda a gestão desta conta é feita pela CCE. É um trabalho muito importante que a CCE faz e que tem todo cuidado, porque é um financiamento de longo prazo. E, ao longo de toda essa caminhada, nós temos que ter controles, temos que prestar conta tanto para a agência como para os diversos órgãos de controle. Uma outra gestão que nós temos feito, nova, foi que, com o advento do mecanismo de bandeiras tarifárias que a ANEEL lançou agora no início do ano, mensalmente a CCE faz uma liquidação dos valores dessa bandeira. O que é isso? Algumas distribuidoras, ao final do mês, são classificadas pela ANEEL como credoras, outras devedoras, e, bem próximo da liquidação no mercado de curto prazo, a CCE faz essa liquidação em nome das distribuidoras. Este ano, nós já operacionalizamos 2 leilões de energia, onde contratamos 1.337 megawatts de garantia física e também firmamos contratos de mais de 70 bilhões de reais. Amanhã nós realizaremos o leilão A-3 e na próxima sexta-feira, na próxima semana, realizaremos o 7º leilão de energia de reserva, voltado para a fonte solar. Este ano a CCE já contabilizou mais de 26 bilhões de reais nas diversas contabilizações. No mercado de curto prazo, a cotas de garantia física das usinas que foram transformadas em cotas, que tiveram a concessão renovada. Contabilizamos e liquidamos também a energia de Angra dos Reis, realizamos alguns MCSDs e também a energia de reserva. A CCE é a operadora do mercado brasileiro de energia e ela conta atualmente com 3.106 associados, agentes associados. É importante notar que, ao final da década passada, nós tínhamos 1.007 associados. Então, teve um crescimento muito forte. A meta é aumentar bastante. Quando mostra a divisão entre geradores, distribuidores, eu queria destacar a participação dos consumidores. Nós temos 1.890 consumidores. É um número reduzido. A meta aqui é aumentar bastante esse número. E eu vou mostrar algumas ações que nós estamos implementando que visam aumentar a participação desses consumidores. A primeira dela é a implementação do comercializador varejista. O Richard falou na sua palestra que é uma novidade, e, de fato, é uma novidade que está nos dando uma expectativa muito boa. O que é que o comercializador varejista
proporciona. Pela primeira vez, um consumidor poderá ser representado por um comercializador na Câmara. Isso dá uma facilidade muito grande, principalmente para os pequenos consumidores, aqueles com potência acima de 500 kW. Né? Os consumidores, eles não é o negócio deles estarem na Câmara, tem toda aquela representação que dá um trabalho e não é o foco desses consumidores. Então, se eles puderem ser representados por um comercializador, isso tende a facilitar muito a sua participação na Câmara. E um outro efeito do surgimento desse comercializador varejista é que, obrigatoriamente, esses consumidores têm que comprar energia de fontes incentivadas, PCH, eólica, biomassa. Então, isso abre um mercado, amplia o mercado para essas fontes. A ANEEL regulamentou esse tema pela primeira vez em 2013, mas ela reviu a sua regulamentação agora em abril, aprovou um procedimento de comercialização proposto pela CCE também em abril. Já em junho, nós tivemos o primeiro pedido de adesão. Hoje, nós estamos com 2 pedidos em análise e a nossa expectativa é que, muito brevemente, ainda ao longo desses próximos 2 ou 3 meses, nós teremos o início da operação desses comercializadores no mercado. Uma outra ação seria a simplificação de medição. Desde que eu estava na agência, sempre foi um ponto de... usar a palavra reclamação dos agentes que a medição era uma barreira, uma dificuldade para a ampliação do mercado livre. E, de fato, é um custo que, para os pequenos consumidores, principalmente, é um custo excessivo. Foram feitas diversas interações com os agentes e surgiu uma ideia: vamos abrir mão da medição de retaguarda. Assim que eu cheguei na CCE, nós reunimos com o conselho, com a equipe de medição, nós achamos que é bom eliminar a medição de retaguarda, mas achamos muito tímido. E provocamos, provocação no bom sentido para a nossa equipe técnica, para sugerir alguma coisa que fosse um avanço mais rápido, talvez até um pouco além do que o mercado estivesse esperando. Não para surpresa, mas para satisfação minha, a resposta veio muito além do que eu esperava. Nós estamos contribuindo na audiência pública, já até contribuímos, com uma proposta de implementar em 2 etapas. A primeira etapa é, vamos retirar o medidor de retaguarda e também vamos aproveitar todos aqueles medidores do grupo A, principalmente A4, que já estão compatíveis com o nosso sistema de medição, eles não precisam alterar nada. Imediatamente eles poderão aderir à Câmara e ser contabilizado lá com seu próprio sistema de medição. Ou seja, por exemplo, aqui na Eletropaulo, todos os medidores THS da Eletropaulo, que são as tarifas horas sazonais, estão habilitados a migrar imediatamente para o sistema da CCE, sem nenhum esforço adicional. E a segunda etapa, que esta sim é bem ousada, e eu acho que nós vamos cumpri-la ao longo do ano de 2017, é que todos os medidores, todas as distribuidoras do sistema interligado poderão migrar automaticamente para a CCE com o seu mesmo sistema de medição. Aí demanda alguns cuidados, principalmente de segurança, uma estimativa, uma metodologia para a estimativa de dados faltantes, que o pessoal está trabalhando, mas que deve concluir ao longo do ano de 2017. Qual é a expectativa? A expectativa é que, ao final do ano de 2017, qualquer consumidor do grupo A4 possa migrar para o mercado livre sem nenhum investimento adicional no seu sistema de medição. Isso tende a aumentar bastante aquele número de consumidores que participam da CCE. Aqui eu apresento uma possibilidade de redução de custos, que é a contabilização semanal. Qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é reduzir os intervalos de contabilização e liquidação de modo a dar maior liquidez e, com isso, ter uma redução de custos. A redução de custos de operação tende, em última análise, a reduzir também o preço da energia. Este projeto ele é um projeto de mais longo prazo, ele tem custos significativos, não são custos baixos. E como é que nós estamos? Nós elaboramos uma nota técnica conceitual, caminhamos ela para a agência, foi muito bem recebida. Atualmente, nós estamos fazendo uma análise dos impactos, tanto nas operações, como nas regras e procedimentos de comercialização. Temos que fazer um estudo para ver o que precisa ser adequado nos nossos sistemas computacionais e também uma interação muito forte com o operador, o ONS, porque ele tem que fazer uma adaptação significativa nas suas rotinas, uma vez que o ONS é um grande provedor de informação para as nossas contabilizações. E, por último passo, esse é um passo em médio prazo, nós temos que preparar e capacitar o mercado para essa transformação. Mas, numa visão de futuro, a gente entende que, no médio prazo, isso tem que ser perseguido.
Aqui é um ponto importante também que nós temos trabalhado, não com tanto sucesso ultimamente, é a questão das garantias financeiras do mercado de curto prazo. Nossa meta aqui é atrair o sistema financeiro mais para o setor elétrico. Há uma resolução da ANEEL, ela foi até revista agora na última terça-feira, que dava um prazo para que os bancos firmassem convênios com a CCE para estabelecimento de limites operacionais mínimos, uma série de produtos que dariam maior segurança para o mercado. No início, diversos bancos aderiram, mas, ao longo do processo, esse produto não se demonstrou atrativo para os bancos. Qual é o nosso desafio agora? Tentar atrair novamente os bancos para o setor, tentar formatar produtos que sejam atrativos, tanto para o setor elétrico como para o setor financeiro. Até o final da minha apresentação, vou falar, nós temos que aproximar o setor financeiro do setor elétrico. É importante para dar segurança, robustez, garantia de realização dos contratos. Então, essa é uma meta fundamental, a gente tem que investir nisso aí. Vamos investir, eu tenho expectativa de melhorar nosso sistema de garantia financeira nos próximos meses. Bom, aqui foi um projeto que foi pensado lá na CCE, que é a apuração e a liquidação centralizada do ACR. Atualmente, a CCE já faz uma série de processamentos no ambiente de contratação regulada. Posso citar aqui a energia de reserva, a receita de venda, cotas de garantia física, que eu mostrei no início, Angra, e tudo isso é feito na CCE, contabilizado na CCE, mas exige também um esforço do lado dos vendedores e dos compradores. A proposta aqui é centralizar todas essas operações de liquidação na própria CCE, como ela já faz com o mercado de curto prazo. Com isso, haverá uma redução de custo na ponta do gerador e dos compradores, no caso, a distribuidora. Isso traz também uma outra vantagem, que é a diluição do risco de inadimplência. Hoje, quando uma distribuidora eventualmente fica inadimplente, ela escolhe um fornecedor ou um gerador e esse gerador não recebe nada daquele contrato. Com uma liquidação centralizada, essa eventual inadimplência seria rateada e a percepção de cada gerador seria muito menor. Tá? Como é que nós estamos nessa atividade? Nós já começamos a discussão conceitual com a ANEEL, também foi bem recebida. Fizemos uma série de apresentações para todos os agentes e para as associações. Terminamos isso agora no mês passado. Temos um workshop técnico com os agentes previsto para setembro. Nossa meta é incluir essa atividade no próximo orçamento e começar a colocar em operação a partir de 2017. A expectativa nossa, nós até demonstramos alguns valores de redução de custos para os geradores e para os distribuidores, mas a resposta que nós tivemos é que a redução tende a ser muito maior do que nós estimamos. Então, nós achamos que isso é um projeto que vai andar rapidamente e que vai dar bons resultados para o mercado. Aqui eu passo para o segundo tópico, eu vou falar muito rapidamente, que é qual é do conhecimento dos senhores, quais são as principais características dos mercados maduros de energia elétrica. Tá? Falaria que tem competição no varejo, uma regulação por incentivo, o Estado deve corrigir falhas de mercado, nós temos que ter um sinal de preço adequado. Agora há pouco estava até conversando com o Edson, e sempre que tem algum probleminha quando estava na ANEEL, algum probleminha, alguma discordância quanto ao PLD ou CMO, nós tínhamos discussões no bom sentido, né, Edson, muito proveitosas. Acho que temos que investir, o sinal de preço é uma variável fundamental para o mercado operar. Nós temos que ter segurança financeira, aquilo que eu falei, temos que trazer o setor financeiro para o mercado, para dar robustez para o nosso mercado. E temos que ter oferta de diferentes tipos de produtos. Eu vou falar rapidamente sobre essas características. A primeira dela é a competição no varejo. Bom, para ter competição no varejo, nós temos que aumentar o número de consumidores. Como é que se aumenta isso? Estamos tentando com o comercializador varejista, com simplificação do projeto de medição. E, para se aumentar também o número de consumidores, é necessário que a distribuidora tenha seu foco principal na rede, não na venda de energia. Porque, quer queira ou não, sempre há uma dificuldade do consumidor deixar um atendimento cativo e migrar para o mercado livre, principalmente aquele receio do retorno, com 5 anos. É necessário que os comercializadores também agreguem valor à cadeia de negócios. Eles têm que montar portfólio com diferentes ofertas de energia, valores e preços diferentes. Às vezes, o consumidor até opta por pagar mais, mas pagar por uma energia qualificada, uma energia verde. Isso tem que ser ofertado e o mercado tem que se preparar para isso.
Eu pedi para o pessoal na CCE procurar algum exemplo de competição no varejo, eles me trouxeram um exemplo muito interessante. É o exemplo do Texas. Lá o consumidor acessa um site, parece uma lista de geradores e comercializadores que podem atender a sua unidade consumidora. Ele tem acesso a preço, prazo mínimo de contrato, taxa de cancelamento, ciclos de pagamento, tudo, tem tudo, sim, inclusive percentual de energia renovável na carteira, quais são as opções para migrar de um fornecedor para outro. Isso tudo ele visualiza num site, e este site ele é gerenciado pela própria agência reguladora do Texas. Parece muito distante da gente, mas se nós olharmos com detalhe a regulamentação do comercializador varejista, se o comercializador varejista fornecer algum produto padronizado, ele tem que seguir mais ou menos essa linha. Tem que divulgar no seu site, disponibilizar para todos os consumidores quais são os produtos padronizados que ele oferece. É um primeiro passo? É um primeiro passo. Estamos distantes disso? Estamos, mas é uma caminhada que tem que ser perseguida. Aqui a regulação por incentivo, os senhores conhecem muito bem, mas o mercado maduro não pode abrir mão de uma regulação por incentivo. Quando eu estava na ANEEL, procurei muito praticar a regulação por incentivo. Tivemos algumas dificuldades, tivemos outros sucessos, mas, principalmente no segmento de geração, acho que já temos um arcabouço que sinaliza por uma regulação por incentivo. Geradores, a maioria deles gostam dessa sinalização, perseguem. Eu lembro que a primeira regulamentação que nós fizemos por incentivo lá na ANEEL foi a questão da eficiência no MRE, desculpa, que é o MRA, o Mecanismo de Redução de Energia Assegurada. Foi uma confusão generalizada no início, mas em 7, 8 meses o MRE se adequou. Hoje, se você procurar, os geradores todos estão com nível de eficiência muito acima daqueles valores que são calculados na garantia física. Tem até um pleito junto ao Ministério para que esses valores sejam atualizados, de modo que eles tenham, eventualmente, algum ganho de garantia física. Foi uma resposta muito rápida, eu acho que é um exemplo vitorioso disso daí, que no início sempre tem aquela primeira reação, mas rapidamente o mercado se adaptou e eu acho que o nível de eficiência hoje das usinas hidroelétricas é muito melhor do que há 6, 7 anos atrás. O Estado tem que corrigir as falhas de mercado, isso é lógico, e nós temos percebido algumas ações procurando mitigar essas falhas de mercado. Tem que promover, o Estado tem que procurar promover eficiência econômica, a equidade por meio da universalização e também estabelecer políticas e regulações que visem a eficiência energética. Por exemplo, priorizar a expansão de fontes renováveis. É uma política que tem sido perseguida. Tá? Aqui eu passo para a variável mais importante que o mercado maduro tem que ter, que é o sinal de preço. Sempre surge a discussão, como é que vai ser calculado o preço? Vai ser por modelo, vai ser por oferta? Acabamos de ver essa discussão aqui. Nós temos que abrir essa discussão, temos que ampliá-la. Toda vez que tem uma crise, algum problema, sempre surge esse problema. Mas não é o momento mais adequado para se discutir essas questões. Essa questão deve ser discutida com serenidade, com tranquilidade, em momentos de maior tranquilidade. Perdemos no passado uma grande oportunidade para discutir isso aí, mas tenho esperança e quase ser convicção que em breve a situação vai se normalizar. Essa discussão tem que voltar à tona. Eu lembro que o Barroso, lá no Enase, falou que o México passou por essa discussão e fez uma opção qualquer, mas discutiu. Nós temos que abrir essa discussão e discutir. Olha, não, ok, o modelo de oferta de preço é bom, ou então não, vamos continuar com o modelo de precificação pelo modelo computacional. Mas é uma discussão que tem que ser travada em alto nível, e eu acho que o mercado está preparado para isso. Uma boa sinalização de preço permite que os consumidores influenciem tanto no preço quanto na demanda. O exemplo agora clássico é a instituição das bandeiras tarifárias e a reação do mercado livre no ano passado. Esse ano há uma dificuldade de estabelecer o que foi crise econômica e o que foi sinalização de preço. Mas no ano passado, claramente, o mercado livre reagiu aos preços elevados no mercado de curto prazo. Este ano, o mercado cativo está reagindo à sinalização de preço das bandeiras. Nós temos que trabalhar a questão do sinal de preço e travar essa discussão no momento adequado. Como eu falei agora há pouco, nós temos que dar maior segurança para o nosso mercado, e o mercado maduro traz essa segurança. Um dos mecanismos é encurtar os ciclos de processamento e pagamento. Para isso, nós estamos perseguindo a contabilização semanal. É um projeto que
exige um certo esforço, tanto de pessoal como também até de recursos financeiros, e ele vai ser perseguido, mas no médio prazo. Tá? E, finalmente, o mercado maduro tem que ofertar diferentes produtos. É uma discussão que eu vou até falar mais à frente. Temos que tratar energia e capacidade juntos. Hoje é um único produto aqui no Brasil. Temos que pensar na possibilidade de fornecer certificados de emissões, priorizando as fontes renováveis. E também temos que, como já falei anteriormente, trazer o mercado financeiro para o setor elétrico. Ele tem que dar maior robustez, tem que utilizar toda a sua criatividade para fornecer produtos que consigam mitigar riscos e também financiar a expansão do setor elétrico. Bom, aqui eu passo para o último tópico, e, como falei anteriormente, não serão tendências, mas mais expectativas que nós temos para o mercado brasileiro no futuro. Eu vou falar de alguns temas e 4 grandes tendências. O primeiro tema deles é a separação do produto lastro de energia. Até vou pedir licença aqui para o Dr. Barroso, que esteve há 2 semanas atrás lá com a gente na CCE, representando o SIGRE. Passamos uma manhã agradável lá discutindo diversos temas, e um desses foi uma ideia que o Barroso nos apresentou de maneira bem estruturada, mas que algumas cabeças boas lá da CCE já tinham começado a pensar. Então, uniu um excelente pesquisador e profissional com uma turma também muito boa lá na CCE, e eles prepararam alguns materiais para a gente começar a pensar nessa questão. Tá? E depois eu vou falar de 4 grandes tendências, na nossa visão, para o futuro próximo do Brasil. Bom, separação entre lastro e energia. Como é que é hoje? Todo mundo sabe, vocês conhecem, que hoje todo o consumo tem que estar lastreado em contratos. Tá? Então, tanto no ambiente regulado quanto no ambiente livre, 100% dos contratos tem que ter lastreado em garantia física. É assim que funciona, e todos os contratos, em última análise, trazem garantia física e energia juntos. Tá? Os vendedores que negociam por quantidade, as hidráulicas no ambiente de contratação regulada e todas as fontes no ambiente livre, eles assumem o risco de entrega ao PLD. Isso mudou um pouquinho com a MP 688 de terça-feira, mas vamos trabalhar ainda nessa tendência aqui. E os vendedores que vendem por disponibilidade, no caso eólicas, térmicas, as biomassas, eles se comprometem a estar sempre disponível e recebem, em contrapartida, uma receita fixa. O risco da entrega é sempre assumido pelo comprador, que, por meio de mecanismos regulatórios, ele paga sempre o menor valor entre o PLD e o CVU. Bom, na visão dos que defendem essa ideia, não estou falando que essa é uma ideia defendida pela CCE, mas são ideias, existem tendências e correntes que defendem essa ideia, eles elencam uma série de problemas com a união do produto lastro e energia. O primeiro deles é que manter e viabilizar uma nova capacidade ou uma nova usina é muito diferente de viabilizar a produção de energia em tempo real. Isso é claro, você consegue distinguir muito bem o que é atendimento da energia naquele momento e o investimento, ter remuneração pelo seu investimento. A viabilização de uma nova capacidade, que é estrutural, ela demanda um contrato de longo prazo para os 2 produtos. Aqui no Brasil, temos contratos até de 30 anos. Todos esses contratos são sempre indexados por algum índice econômico. Tá? Isso tende a ter um deslocamento entre eventuais avanços tecnológicos e os preços inicialmente pactuados. O pessoal da minha época aqui, da velha guarda, se a gente for lembrar como se dava a operação de uma usina hidrelétrica há 20 anos atrás, era uma mão de obra enorme, eram operadores para todo lado. Com o avanço da era digital, hoje está todo mundo buscando automação, reduzindo o número de operadores. Isso, num contrato de longo prazo, não é refletido. Esse custo foi travado lá atrás e ele permanece até o final do contrato. Isso realmente é uma dificuldade. Tá? Há isso é um aumento desnecessário da componente energia, enquanto esse valor não deveria estar contaminado por isso. Isso é uma defesa desta corrente de pensamento. E isso aqui são 2 constatações que eu achei muito pertinentes. É que hoje a expansão do sistema se dá basicamente pelo mercado regulado.
uma exigência do setor financeiro que se tenha contratos de longo prazo. Isso só se consegue contratos de 15, 20, 30 anos no mercado regulado. E aqui trouxe um conceito que, para mim, foi muito bom, eu achei muito interessante. Barroso, eu vou usar seus exemplos aqui, não tenho o mesmo conhecimento, nem a mesma habilidade, você me perdoe e eu agradeço as suas informações, está certo? É que a capacidade, ela é a segurança do sistema, ela é um bem público. Então, ela deveria ser arcada por todos, tá? Inclusive para permitir uma expansão da ACL. Não faz sentido um segmento arcar com a segurança e o outro somente com a energia. É isso que eu acho que é a beleza dessa ideia, está aí. Tá? E, continuando com os problemas, ele destaca o seguinte, por favor, só um minutinho aqui. Misturar lastro e energia tendem a deixar as regras e os mecanismos regulatórios mais complexos. Uma dificuldade que nós enfrentamos até hoje é como tratar adequadamente a questão da potência. Tem uma data fatal aqui para o dia 22 acho que é 22 ou 23 de setembro, para que você começasse a ser cobrado lastro de potência para distribuidores, nós não conseguimos ainda equacionar esse problema. Uma outra constatação bastante pertinente são que problemas conjunturais, como os hídricos que nós estamos vivendo agora, eles tendem a contaminar desnecessariamente a percepção de valor de lastro. Então, se um gerador for fazer uma oferta de preço agora para longo prazo, ele vai levar essa contaminação do momento atual. Talvez não haja necessidade disso daí. Tá? Bom, aqui o pessoal preparou para mim como é que se daria essa divisão. Por incrível que pareça, ela é bastante simples. Seriam feitos 2 leilões. O primeiro deles seria um leilão somente de lastro, que seria feito para atender todos, sim, tanto o ambiente regulado quanto o livre. E o segundo, esse leilão teria como respaldo o encargo de capacidade, que seriam pagos por todos os participantes do segmento de consumo, ou seja, aquela ideia do bem público. A segurança é o bem público. Tá? E o operador de mercado deveria centralizar tanto o pagamento e a contratação dessa capacidade. Uma vez garantida a segurança do sistema, se passaria para um segundo momento, que era a contratação da energia para atender o consumo, mas o problema da segurança já estaria resolvido. Tá? Neste caso, os leilões do ACR poderiam ser realizados com maior frequência e com maior antecedência, e os prazos de suprimento poderiam ser bem menor. Por que isso tudo? Porque a segurança do sistema já estava garantida. Com isso, o ACL teria também maiores possibilidades de migração, porque haveria uma diminuição do critério para se exigir a migração dos 2 ambientes, sempre baseado no conceito que a segurança já estaria atendida. Né? E aqui os defensores dessa ideia listam uma série de benefícios que se dariam em separar o lastro da energia. O primeiro deles era elevar a segurança de suprimento. É uma constatação decorrente facilmente percebida. Ele permitiria uma maior migração para o ACL, uma vez que o ACL se preocuparia somente com a compra de energia, uma vez que compulsoriamente ele participaria do rateio da segurança. Haveria uma simplificação das regras e da regulação, isso daí eu concordo também, eu acho que as regras tendem a ser mais simples. E teríamos a possibilidade de tratar mais adequadamente a questão da potência, inclusive com um sinal adequado de preço para esse variável. Haveria uma diminuição do custo de operação do SIM com uma geração competitiva, aí já entra em algumas percepções, não tem essa mesma percepção realmente. Haveria, segundo eles defendem, uma eficiência econômica por meio da competição na geração e, sim, aí sim, teria um sinal de preço mais adequado para o consumidor, pois a geração refletiria exatamente a conjuntura no momento. Eu vou me antecipar aqui para a pergunta, o que é que eu acho, se deve ser separado, deve ser junto. Eu não tenho opinião formada, eu acho que nós temos que aproveitar essas ideias e estudar e tentar ver o que é que ela se adapta ao mercado brasileiro, se tem que sofrer alguma adaptação. Não podemos perder de vista que o mercado brasileiro é um mercado que cresce 3% a 4% ao ano, então tem que ver se essa teoria, se ela se adapta realmente ao mercado brasileiro e travar essa discussão, isso é que é importante. Eu acho que o setor elétrico tem pessoas e instituições bastante capacitadas para tratar discussões em alto nível. Uma delas é essa daí, a questão da precificação, para se tomar decisão, como é que vai ser a contratação? Continuaremos no mesmo modelo? Esse modelo precisa de pequenos aperfeiçoamentos ou dar uma mudança mais significativa, como a separação de lastro e energia.
Aqui eu vou falar sobre mercados maduros, já falei bastante, todos nós já conhecemos, mas quais são os principais mecanismos, benefícios que o mercado maduro pode trazer? São aqueles que eu citei rapidamente anteriormente. O primeiro deles é um mecanismo que permite uma maior mitigação do risco financeiro. Vai se descobrir realmente qual é o preço da energia no mercado, que hoje cada um tem seu preço, não se sabe. Haverá um ganho de escala, haverá um aumento de liquidez e solvência do mercado, haverá segurança financeira e também uma atração maior para os investimentos. Aqui eu vou falar das 4 grandes tendências que nós escolhemos para tratar. Esse é o último slide. O primeiro deles seria as 4 grandes tendências para o futuro. O primeiro deles seria uma maior participação do setor financeiro. O setor financeiro tem que chegar mais junto do setor elétrico. Ele tem um papel importante. Um dos papéis que eu destacaria é que o setor financeiro tem que ter um papel mais atuante no setor de garantias financeiras e também na participação da expansão. Hoje a expansão se dá basicamente pelo BNDES. A gente tem que tentar ampliar essa participação para outras instituições. O segundo item é a flexibilidade da contratação. Assim que eu assumi na CCE, nós recebemos a Abracel para uma reunião de boas-vindas, acho que era essa a intenção deles. Nós aproveitamos para trocar algumas ideias. E, ainda no bom sentido, eles nos provocaram com uma possibilidade de pensar o que nós poderíamos fazer para fomentar ainda mais a micro e a mini geração distribuída no Brasil. Hoje, a ANEEL tem uma regulamentação que permite a compensação. Mas, quando um consumidor pensa em colocar uma micro ou mini geração na sua residência, ele dimensiona exatamente para o tamanho do seu consumo, porque tudo aquilo que passar, ele vai jogar para a rede e não vai ter benefício nenhum. O pessoal da CCE se empenhou, estudou bastante esse assunto, e nós preparamos uma nota técnica que dá uma saída muito boa. Nós encaminhamos essa nota técnica para a ANEEL, para o Ministério, para a EPE, para todas as associações, ela está disponível lá na CCE, e dá uma ideia que, segundo o pessoal diz, pode revolucionar essa maneira de contratação hoje. O consumidor poderia começar a ser aquilo que eles chamam de pró-consumidor, um produtor e um consumidor. E não é muito complicado, não, é bastante simples, para surpresa nossa e para satisfação também. Tá? Nós temos que evoluir no mecanismo de leilão, ou seja, essa discussão que eu falei. Vamos continuar contratando energia e lastro junto, vamos permitir uma maior participação no mercado livre nos leilões. E, finalmente, nós temos que evoluir no sinal de preço. PLD, nós temos que investir no PLD, o sinal de preço tem que ser uma variável importante. Foi demonstrado nos últimos 2 anos que tanto o ACR quanto o ACL são bastante sensíveis ao sinal de preço. E nós temos que, é uma tendência, nós temos que investir, temos que discutir, passar por aquela discussão se o preço vai ser dado por um modelo ou por uma oferta. São tendências que nós, na CCE, vislumbramos para os próximos anos, são visões de médio prazo. Tá? Bom, esse era o meu último slide. Eu agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado, Rui. O Richard já vai moderar também as questões com você. Então, eu peço, por gentileza, que quem tiver questões para o Rui Altieri, por favor, levante as mãos. A recepcionista já está aqui para pegar. Já fez o escrito? Mais alguém? Podem apenas levantar a mão que as meninas chegarão até aí para pegarem os papéis. Richard? Então, vamos aqui com a primeira pergunta do Rafael Nogueira, da FGV Energia. O senhor tem perspectiva de melhoria no cenário de inadimplência e judicialização resultado da medida provisória 688, dado o aumento da inadimplência neste ano? Bom, Rafael, sim. Agora, eu queria destacar um ponto. A inadimplência na CCE ela tem sido bastante reduzida. Nós não podemos considerar um agente que tem uma cobertura judicial como inadimplência. Não está pagando porque tem uma questão judicial que resta a ser esclarecida. Tá? A segunda parte da sua pergunta também é positiva. Eu espero que, com a publicação da MP,
É uma questão que foi bastante discutida com o Ministério, o ANEEL, os agentes de geração, foram feitas diversas interações, nós participamos de algumas delas. A expectativa é que, sim, esteja uma solução para essa judicialização, né? E o setor volte a caminhar na normalidade. Mas eu insisto, a inadimplência na CCE é reduzida. E ela se dá basicamente em 2 ou 3 consumidores de médio e grande porte que tinham proteções judiciais para não serem desligados. Como eles não eram desligados, eles carregavam aquela inadimplência por um longo período. Mas no mercado como um todo não há inadimplência, que há uma proteção judicial por algumas questões que precisam ser resolvidas. O GSF é a principal delas. A segunda pergunta sobre a liquidação centralizada na CR. A CCE prevê alguma retaliação? Portfólio com essa geração e partir para o mercado. Não é a expectativa de uma tarifa feed-in, não. Tá? Até porque isso é uma questão política, uma política de energética que não está sendo discutida nesse momento no Brasil. O professor Wallach falou que ele havia possivelmente a possibilidade de fazer uma transição em 1 e 2 anos, se desejássemos ir para um regime de lances de preço, que seria interessante, então, ter operação paralela desse novo regime com o atual nesse processo de transição. O senhor concorda com essa tese desse processo paralelo, se fosse o caminho escolhido? Não concordo nem discordo, né? Eu acho que é uma questão complexa que tem que ser bem estudada. O professor Wallach é uma autoridade no assunto, se ele acha que em 2 anos é possível, não há como discordar disso, né? Mas é um desafio enorme, na minha opinião, é um enorme desafio. O senhor mencionou relativa facilidade em termos consumidores produtores. Em qual horizonte de tempo o senhor enxerga isso acontecendo? Consumidores produtores. Né? Sim. Eu acho que no curto prazo, viu? Essa proposta da CCE de comercializar o excedente da sua produção por meio da agregação em comercializadores, principalmente comercializador varejista, eu acho que ela não é uma proposta de longo prazo de maturação, não. Pelo contrário, de curtíssimo prazo. A flexibilização da medição sem a mudança nos limites regulatórios para migração no mercado livre e regulado, a vontade do regulador de ampliar essa tendência, de acompanhar essa tendência? Se eu entendi a pergunta, seria uma ampliação dos limites para o acesso ao mercado livre. É uma questão legal. Eu não tenho acompanhado assim, nenhuma movimentação para que seja feita uma alteração legal para a redução disso daí. Mas o objetivo da simplificação de medição é já pegar um mercado que já está potencialmente livre. São aqueles consumidores com demanda acima de 500 kW. Com relação à contratação regulada no ACR, hoje tudo é feito em contratos bilaterais, 1 a 1, entre todas as geradoras e todos os geradores que vai multiplicando exponencialmente toda a contratação. Eu não sei, o senhor falou da centralização ali de liquidação no mercado, isso envolveria também a possibilidade de reduzir o número de contratos, fazendo em cada leilão um contrato para cada distribuidor e um contrato para cada gerador? Em princípio, não. Nós estamos trabalhando com essa possibilidade, mas nós já temos identificado que tem que trabalhar, porque o número de contratos hoje é uma coisa assim, fantástica. Tem, se eu não me engano, a Solange podia me ajudar, mais de 20 mil contratos registrados na CCE. É um número muito grande. Temos que arrumar uma alternativa para reduzir, mas não é este o foco da liquidação centralizada principal. O principal foco da liquidação centralizada é uma redução do custo com o back-office das empresas. Uma outra pergunta aqui. Caso não houvesse os financiamentos subsidiados pelo BNDES para energia ofertada nos leilões regulados, haveria incentivos de vender energia no ACR, já que os preços no ACL tendem a ser melhores? Não sei assim, se os preços no ACL tendem a ser melhores, mas
uma garantia de um contrato de longo prazo é interessante para qualquer vendedor, principalmente com indexador como tipo do IPCA. Você tem uma garantia de fornecimento de longo prazo com uma regra clara de reajuste. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mas essa aí se aproveita no debate agora. Muito obrigado, Richard. Obrigado, Rui.